Sério com Andressa Marques. Falando Sério com Andressa Marques. Excelente dia, Andressa. Excelente dia, meu povo, excelente dia para todos que estão ligadinhos aqui no Jornal da Manhã, excelente dia, Elísio, um excelente dia para quem está lá na recepção da Clínica Cinese, que é a nossa rádio ambiente, então todo dia a gente está ligadinho na difusora, e um excelente dia para nossas colaboradoras lá da Clínica Cinese, que estão sempre empenhadas para o melhor desenvolvimento da sua criança. Então, se você precisar de alguma terapia especializada, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia e musicoterapia, entre em contato com a gente pelo telefone 3721-8837. E é com muita alegria, então, que hoje eu vou falar sério sobre um assunto que está pegando muito para as famílias modernas, né? Hoje em dia tudo é informatizado, automatizado e o celular está na nossa vida e não tem mais como fugir, né? Então virou um meio de vida, né? O processo de estar com o celular o tempo todo a postos, né? Então, tempo de telas é o nosso assunto de hoje. Então vamos falar sério sobre esse tempo de telas relacionado ao desenvolvimento infantil e ao nosso cotidiano moderno, né? Então o mundo, ele mudou muito em relação a essa tecnologia, né? E como que isso tem afetado o comportamento das crianças? Será que tem afetado o comportamento das crianças? O tempo de uso do celular, o tempo que a criança fica na frente da TV, o tempo de iPad, de tablet, de computador. Como será que isso está acontecendo? Videogame, né? Então, esse comportamento ele está sendo muito afetado, né? O comportamento é dado com base na interação social. Se a criança está fechada na frente de um eletrônico, né, como que a gente vai aprender a lidar então com as emoções, com as frustrações, quando as coisas saem errado, quando a coisa sai da rota, quando o planejamento não vai ok, conforme está acontecendo, com o tempo que as coisas levam para acontecer, porque nem tudo é tão rápido como simplesmente apertar um botão numa tela, né? Então a vida ela acontece num tempo bem diferente. E hoje em dia a gente está acelerando isso, né? A gente está acelerado, quer que as coisas aconteçam rápido, não tem tempo de esperar, se frustra com muita facilidade em relação ao que não dá certo. E isso está muito ligado à questão do uso constante da tecnologia, ela afeta o comportamento do ser humano, né? Então, a criança que tem, né, que estar disposta a conhecer o mundo ao seu redor, pôr a criatividade em voga, né? A criatividade se constrói no ócio. Então, ficar ocioso tem que construir brincadeiras, ficar ocioso, ela faz parte desse mundo do desenvolvimento, né? Agora, se eu estou preso na frente de um computador, na frente de uma tela, eu não vou ter esse tempo de exploração, de construir uma brincadeira, de acessar o mundo lúdico. Então, precisa de tempo de brincar, precisa de tempo de ócio para que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira bacana, né? Hoje em dia, a gente está cada vez com menos tempo de ócio, né? A gente está sempre ocupado, sempre fazendo muita coisa. E a criança tem que se distrair o tempo todo, então tem que estar com a televisão ligada, com a criança na frente, tem que, para a criança comer, tem que pôr o celular na frente da criança. Será que isso é mesmo necessário? Então, o excesso de telas aumenta muito a produção de dopamina no cérebro infantil, no cérebro no geral, né, em todos nós. E quando a gente tira essa tela, então, para a gente fazer essa dessensibilização, esse desuso do tempo de tela, se a criança está com muito tempo de telas, vai acontecer muita birra, muito choro, porque acontece uma situação chamada abstinência. Então, muda o comportamento da criança, a forma como a criança age, né, quando a gente tira essa tela da criança, deixa a criança irritada, agressiva, acontece a distúrbio do sono. Então, solte o seu celular primeiro, seja o exemplo da sua criança, seja o maior exemplo da sua criança, seja o maior influencer da sua criança. Coloque a criança no contexto do que está acontecendo na casa. Se é a hora da refeição, então peça ajuda para ela, ajudar a preparar o alimento, ou preparar a mesa, né, colocar ou retirar a mesa, secar a louça. A criança precisa se sentir pertencente ao ambiente, a criança ajudante e participante. Ela aprende muito mais, elabora habilidades, treina, erra, acerta, a espera, né? Então, a gente precisa que essa criança esteja integrada. O ponto principal do dia de hoje, então, que a gente está falando sobre o quão é negativo o tempo excessivo de telas. Você sabe de quanto tempo para cada idade, né? Essas telas são usuais, né? Que deveria ser usado. Então,
Ponto principal, ponto auge do nosso programa de hoje. Estamos falando sério aqui. Diminua o tempo de telas. Então, dos 0 aos 2 anos de idade, nada de telas, 0 telas. Olha o desafio, né? Dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia com supervisão de adultos. Dos 6 aos 10 anos de idade, de 1 a 2 horas por dia. Dos 11 aos 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. E o tempo de telas inclui também o tempo de videogame. Nunca, mas nunca mesmo deixe a sua criança ou seu jovem virar à noite jogando videogame, porque isso é extremamente prejudicial. A gente precisa ter o tempo de sono para que esse cérebro flexibilize tudo que ele aprendeu durante o dia, o que ele aprendeu na escola, o que ele aprendeu nas suas vivências, nas suas emoções, e elabore essa relação de aprendizado. Se você fica a noite inteira acordado e não dorme, esse cérebro não faz esse processamento, e que é extremamente prejudicial para a saúde das nossas crianças. Então é preciso muita responsabilidade. Segundo ponto forte aqui hoje, auxilie a sua criança a explorar a criatividade. Ponto 3, crie rotinas familiares. Hora da história, hora de conversar sobre o que aconteceu no dia, dia do contrário. Use a sua criatividade, pai e mãe, mas tire essa criança da frente das telas. Ponto 4, prepare o espaço do brincar para então diminuir os nãos, né? Para que a criança explore o ambiente, possa colocar sua criatividade em prática e tire então objetos, né? Como que a gente prepara esse ambiente? Tire os objetos que possam cair, possam quebrar, prenda móveis na parede e deixe essa criança no brincar livre para que ela explore então essa criatividade e aprenda com qualidade. Então hoje a gente abordou aqui no Falando Sério o tempo de telas. Bora construir então memórias com as nossas crianças, e essas memórias não são na frente do celular. Então, se precisar de alguma coisa, de alguma consulta, tirar alguma dúvida, me procura nas minhas redes sociais, @Andressa_Mark, ou no @ Clínica Cinese, @Cinese Clínica. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e uma excelente e abençoada semana a todos. Até mais. Obrigado, Andressa Marque, com o seu quadro, a sua coluna Falando Sério no Jornal da Manhã, 8h48.